Mais uma revelação do Goiás nesses últimos anos, que foi o atacante Eric, jogador que atualmente já tem 28 anos de idade, está lá no futebol chinês, no Changchun Yatai, time que ele chegou ainda em 2021, após sair do Yokohama Marinos, lá do futebol japonês. Ontem, inclusive, eu gravei um vídeo sobre a porcentagem do Goiás em relação ao meio-campista Arthur, vou deixar aqui na tela final, e alguns de vocês me perguntando também sobre outros jogadores que tiveram uma passagem na equipe esmeraldina. Então quero trazer aqui quantos por cento o Goiás tem em relação ao jogador, também a duração do seu contrato lá no futebol chinês e quem sabe se não uma possibilidade para voltar nos próximos anos. O Eric, que ele surgiu aqui no Goiás muito bem, ainda lá no ano de 2014, fez a sua estreia como profissional em 2013, mas a partir de 2014 aí sim sendo uma sensação, 47 partidas, 17 gols marcados naquele ano, inclusive grande parte deles na Série A do Brasileirão, onde foi eleito a revelação do torneio. Até chegou a continuar para 2015, onde novamente foi um destaque, 48 jogos, 19 gols marcados, antes de se transferir para a equipe do Palmeiras, naquela situação, 60% dos direitos econômicos do atacante por mais ou menos 13 milhões de reais. Uma boa negociação da equipe esmeraldina, que ainda conseguiu manter mais 40% de uma eventual venda futura. Ele que acabou rodando, não conseguiu se firmar lá no Palmeiras, passou aí no Atlético Mineiro e também na equipe do Botafogo, onde foi muito bem tanto em 2018 quanto também em 2019, até ser negociado em definitivo com o Yokohama Marinos, lá do futebol japonês, em 2020. O Goiás que pegou... ele foi só emprestado lá do Palmeiras para o futebol japonês e lá do Japão para a China, aí sim é uma negociação em definitivo, onde o Goiás pegou novamente os seus 40%, ficando aproximadamente com mais 5 milhões de reais. Então o Goiás hoje não conta com nenhum tipo de porcentagem em relação à venda futura. Vendeu aqueles 60% para o Palmeiras por 13 milhões de reais em 2015 e agora, mais recentemente, em 2020, caindo nos cofres do Verdão 5 milhões de reais para essa transferência do Japão para a China, dos seus restantes 40%. Mas existe um mecanismo de solidariedade da FIFA. O que é isso? O jogador que passou do time dos 12 até os 23 anos de idade, cada ano completado por ali, aí sim um mecanismo de solidariedade que a equipe deve receber. O Eric só fez dentro desse período todo, praticamente fez apenas um aniversário fora da equipe esmeraldina, que justamente foi o seu 23º lá na equipe do Palmeiras. Então, seguindo essa linha de raciocínio da FIFA, o Goiás tem direito a aproximadamente entre 4 até 4,5%, isso é garantido sobre uma eventual transferência futura do Eric. Ele tem contrato com a equipe da China até dezembro do ano que vem, quem sabe pode ser uma opção para o Goiás ficar de olho a partir de 2024. O seu valor de mercado hoje, no segundo site Transfermarkt, gira aí na casa de mais ou menos 12 milhões de reais, muito por conta da sua idade, já é um jogador mais experiente. Caso fosse negociado dentro desses moldes, poderia render dentro desses 4,5%, 540 mil reais para o maior do Centro-Oeste. Então, esclarecendo o assunto, o Goiás não manteve nenhum tipo de percentual, conseguiu lucrar aí no total, se a gente considerar essas duas transferências, 13 milhões do Palmeiras, mais 5 milhões depois, no total 18 milhões de reais para essa revelação, eleita inclusive dessa forma no Brasileirão de 2014. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Caso tiver uma negociação futura, o Goiás pode pegar esses um pouco mais de 4%, que ainda tem direito segundo o regulamento da FIFA. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Eric? Gostava muito, que foi justamente o período que eu mais comecei a gostar mais do Goiás, ali entre 2013 e em 2014 fui começar a entender um pouquinho mais das coisas. Então tem uma ótima memória afetiva, se assim podemos dizer, em relação ao Eric, mas quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você acha ele um bom jogador, se foi um ídolo assim da história recente, do Goiás, enfim, se você gostaria de ver ele de volta a partir, quem sabe, bora finalizar o nosso vídeo hoje para falar também sobre o lateral esquerdo Egídio, jogador que após a partida entre Goiás e Coritiba, ainda na penúltima rodada, na Serrinha, uma matéria do meu parceiro aí, o Vitor Pimenta, do Jornal Mais Goiás, muito obrigado aí ao Vitor por ter concedido essa informação, essa entrevista bacana também com o lateral esquerdo, que revelou o seu carinho pelo Goiás, o desejo também de, quem sabe, um dia retornar a Goiânia, falar aqui sobre o que ele disse, ele que inclusive foi expulso nesse jogo contra o Goiás, não foi bem, tanto na parte ofensiva quanto também na marcação, foi expulso ali no segundo tempo, depois do Goiás ter abrido o placar, no jogo na Serrinha. Abre aspas, tenho uma admiração muito boa pelo Goiás, acho que meus números aqui, ganhamos títulos, 28 assistências, 8 gols, números impressionantes e é sempre bom voltar aqui e sou muito bem recebido. Então sempre vou desejar
o melhor para o Goiás. Quando venho jogar contra, lógico que vou defender sempre o meu time, sempre buscar a vitória, mas quando não for contra, sempre torcerei para o Goiás. Fecha aspas, né? Foi o que disse o Egídio após essa partida contra a equipe do Coritiba. O Vitor Pimenta também perguntou, né, sobre essa suposta volta do jogador, quem sabe futuramente, abre aspas, apesar da idade, estou com uma intensidade boa por aqui, então quem sabe, né, o futuro a Deus pertence, mas tem um carinho enorme pelo Goiás, concluiu aí o lateral esquerdo nessa reportagem ao Mais Goiás. Ele que tem 36 anos de idade, seu contrato com o Coritiba vai até agora em dezembro de 2022. Ele que chegou lá no comecinho da temporada, vindo ainda de um encerramento de contrato em definitivo com o Fluminense, acertou com o Coritiba até o final do ano. Seus números até aqui, assim, não é nada de muito impressionante não, vem fazendo um Campeonato Brasileiro nota 6, 6,5, vai, não é um jogador que agrega demais dentro do elenco, mas está ali na lateral esquerda com uma certa regularidade. Ele que disputou até aqui 26 partidas pelo ano, 1 gol marcado e 3 assistências. No Brasileirão, 13 partidas e 2 assistências, sendo que, se a gente considerar apenas os últimos jogos do Coritiba, né, foi titular nos últimos 5 jogos da equipe paranaense nesse Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, um jogador que já deu, tá? 36 anos de idade, acho que o Goiás deve buscar atletas mais jovens, por exemplo, que já tenham uma certa experiência na primeira divisão. Isso é importante, se a gente estiver, por exemplo, falando de uma Série A em 2023, é importante ter jogadores experientes dentro do seu elenco, mas com uma idade um pouquinho menor, né? Não precisa ser com 36 anos de idade, como é, por exemplo, o Egídio. Caso o Goiás caia para a Série B, aí é outra história, né? Outra realidade financeira também. Acho que até poderia ser uma opção ok dentro do time, mas vejo com maus olhos essa quantidade de medalhões, tá? Não curto esse tipo de contratação. Assim como muitos especulados, né? Egídio, Dedé, Felipe Bastos, enfim, esse tipo de contratação. Acho que a gente pode ter no máximo 1 ou 2 dentro do elenco geral. Se encher demais, eu acho que já vira problema. É só olhar, por exemplo, os times que estão hoje próximo da zona de rebaixamento. Obviamente tem a questão financeira envolvida também, mas o estilo de contratação que faz, por exemplo, o Coritiba já há muitos anos, muitos jogadores medalhões, o próprio Avaí, outro que está ali, o Cuiabá também vive esse dilema de trazer já jogadores rodados. Enfim, não gosto desse tipo de contratação, prefiro atletas que estão relativamente começando a sua carreira, já demonstraram um bom futebol e que para a sequência da temporada também queiram buscar algo a mais. O Egídio que fez uma ótima Série B pelo Goiás e também o Campeonato Goiano, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, lá naquele mesmo ano, somando incríveis 61 partidas, 8 gols marcados e 28 assistências. Vou até checar esse dado também, mas certamente um dos jogadores que mais tiveram assistências em um ano só na história do Goiás. É realmente inacreditável, né? O que foi aquele ano de 2012, conquistando o Campeonato Goiano no primeiro semestre e a Série B lá no finalzinho do ano, além de ter chegado, né, nas oitavas de finais contra a equipe do São Paulo na Copa do Brasil. Depois disso ele passou no Cruzeiro, foi campeão brasileiro por lá em 2013 e também em 2014, juntamente com o Ricardo Goulart. Passou também no Palmeiras, no futebol da Ucrânia, voltou para o Cruzeiro lá em 2018, estava nas duas últimas temporadas na equipe do Fluminense, sem ser assim uma grande atração, juntamente ali com o Danilo Barcelos, e agora chegou no Coritiba para 2022. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Egídio, aceitaria uma volta do atleta para 2023, ele que encerra o seu contrato, né, no final do ano lá na equipe do Coritiba, enfim, se poderia ser uma boa opção, ou se você defende essa visão, assim como a minha, de buscar jogadores mais jovens no mercado. Não precisa ser um destaque, enfim, um jogador da Série D do Brasileirão, mas pelo menos atletas mais jovens, enfim, que tem um pouco mais de lenha para queimar. O nosso vídeo hoje, bora falar também sobre o atacante Pedrinho, jogador de apenas 18 anos de idade, que vem fazendo boas partidas nesse Campeonato Brasileiro com a equipe esmeraldina. Soma até aqui 7 atuações na Série A do Brasileirão e uma assistência justamente na sua última partida contra a equipe do São Paulo no Morumbi. O jogador entrou ali nos últimos 5 minutos, mais os acréscimos, e deu passe para o gol de empate do Pedro Raul em 3-3. E fica aquela dúvida, né? O Pedrinho praticamente em todos os jogos que ele entrou no Goiás nesse Campeonato Brasileiro, ele foi bem, foi importante para buscar ali ou um empate ou eventualmente uma vitória, e o Jair Ventura até o momento nunca deixou o jogador entrar como titular, né? Eu entendo também a parte do técnico, por conta um jogador de 18 anos de idade, né? Obviamente pode sentir a pressão, mas não foi o que a gente acabou vendo nos últimos jogos. Ele que fez a sua estreia no elenco principal, ainda nesse ano de 2022, não vinha sendo aproveitado pelos outros técnicos, tanto no Glauber Ramos, quanto também anteriormente com Bruno Pivetti. Não era um nome ali selecionado entre os favoritos do elenco principal, era mais ele cortado no time sub-20 da equipe do Goiás. Estreou com o técnico Jair Ventura contra a equipe do Red Bull Bragantino,
que foi um jogo dentro de casa, na Série A do Brasileirão, entrou em 26 minutos daquele duelo e foi muito bem, fez algumas jogadas de velocidade individual, arrancando ali em direção ao gol. Depois disso ele participou também do duelo contra o Botafogo, lá no Engenhão, entrando nos últimos 20 minutos, ele que deu o passe para o gol do Pedro, o Vinícius, né? O Pedrinho começou a jogada no meio de campo, tocou para o Vinícius, que fez o cruzamento na cabeça do Pedro Raul, marcar o gol da virada. Na rodada seguinte, participou também do segundo tempo contra a equipe do Fortaleza. Aí sim, né, na virada do primeiro para o segundo tempo, ele entrou ali no ataque esmeraldino e também participou da jogada. Ele deu o passe ali para o Luan Dias, que chegou até a linha de fundo e fez o cruzamento para o Renato Júnior desviar, né, da casquinha e o Pedro Raul empatar o jogo. Na partida seguinte foi bem também contra a equipe do Ceará, atuando no segundo tempo, naquele embate dentro de casa por 1-1, e fez a partida, acho que a mais fraca dele pelo Goiás, contra o Internacional, também contra a equipe do Corinthians lá em Itaquera. Não conseguiu fazer boas partidas nesses dois jogos, mas normal, né? Participar de 12 minutos, querer que o cara arrebente com 18 anos nos minutos finais é pedir demais, né? Depois disso ficou um longo período no banco de reservas, não dá para explicar, né? Possivelmente não estava rendendo assim tão bem dentro dos treinamentos, mas sempre era convocado para as partidas contra América Mineiro, Atlético Paranaense, Copa do Brasil, Juventude, Fluminense também, sempre ficando no banco de reservas. E nesta última partida contra a equipe do São Paulo, né, fora de casa no Morumbi, entrou em 5 minutos e deu a sua assistência. Contra o Coritiba poderia ser uma boa opção, mas o Jair Ventura preferiu colocar ali, por exemplo, outros jogadores na parte ofensiva. Tem o Nicolas, tem o Renato Júnior, atletas mais que tem uma referência de centroavante mesmo, e aí pode jogar ou o Vinícius para um outro lado, ou até mesmo o Dada Belmonte, mas fato é que o Pedrinho está pedindo passagem dentro desse elenco do Goiás. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito da decisão do Jair Ventura, que sabe muito bem trabalhar com esses jovens jogadores, já lançou diversos deles por onde passou, mas aqui dentro do Goiás parece que assim, ele estava um pouquinho ainda com receio em colocar o Pedrinho em mais tempo nas partidas. Parece que ele insiste ali com o Vinícius, que vai conseguir ou não tirar uma boa jogada dentro do seu repertório. Infelizmente não vem sendo isso, né, que vem acontecendo com um atacante mais experiente, e o Pedrinho sempre participando bem no segundo tempo. Lembrando que o seu contrato com o Goiás, pelo menos é longo, vai até janeiro de 2025, uma bela sacada da diretoria esmeraldina, que não precisou esperar tanto tempo para ver o jogador no elenco de cima, né, e já fazer esse contrato mais vantajoso, mais cauteloso também para a sequência das próximas temporadas. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jovem Pedrinho. Só 7 jogos nesse Campeonato Brasileiro, tem uma assistência e mais outras 2 participações diretas em gols do Verdão. Certamente, assim, apesar da sua pouca idade e da pouca participação em jogos, vem sendo importante na composição desse time. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você acha que ele já deveria merecer mais tempo, ou até mesmo entrar ali nos últimos 25, 30 minutos, segundo tempo, buscar até uma forma, por exemplo, dele ser titular. Certamente essa questão da idade pesa bastante, porque assim, se o Pedrinho tivesse, vamos supor, 29 anos e fizesse uma jogada do empate num jogo ali contra o Botafogo, ou até mesmo contra o Fortaleza, certamente se ele tivesse mais experiência, seria titular. Entendo também essa parte do Jair Ventura. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários.